Estamos no ar! Este é o podcast Motorsport.com, edição 336, num oferecimento de Mint. Bitcoin ou criptomoedas? Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Pelo menos a minha estreia aqui de Casa Nova, estou perdido aqui, mas nós não estamos perdidos. Você nunca está perdido. Não estamos perdidos, você já observa aqui a presença do Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, participando mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço. O Guilherme Longo, infelizmente você já está acostumado aqui, eu também. Por mas que a gente você vai voltou levando... tão rápido dos Estados Unidos? Você podia ter ficado uns diazinhos a mais? Tava com saudades de vocês não têm ideia. E Isa Fernandes, mais uma vez, abrilhantando aqui o nosso papo. Sedutor! Galante! A gente meio que... Não, eu não tô nem aí, mas assim, o que eu acho importante é, por que você falou estamos no ar e não falou start your engines? Eu tento não ser... Eu tento ser... Fã do podcast, o Eric tá feliz, tá lépido, porque acaba de voltar de Charlotte, a terra da NASCAR, não do Charlotte Hornets. Franquia importante que aquece meu coração na NBA, o Charlotte Quantos Hornets. títulos tem no Charlotte Hornets? Quantas finais de conferência? 0. Eu chutei finais de conferência também é 0? 0. Felipe, por favor. Escolha outro time pra torcer, por favor. Só você pode torcer pra NASCAR. Não, só você pode ter uma má escolha na sua vida. Não é escolha. Eu gostei. Não, é isso, eu sugiro a gente mudar a pauta do podcast hoje pra isso. Não. Último tema? As más Hornets escolhas da versus vida. NASCAR? Opa! Mas não Vamos. Porque aí eu vou chamar Carlos Costa. Não! Que ele vai dar amante da National Basketball Association. Não. E também Tô passando mal. novo fã da NASCAR. Não, você não precisa chamar o Carlos. Esse é um debate que não existe. A NASCAR é 100 vezes maior do que o Hornets. Pelo amor de Deus. Porque, sinceramente... a NASCAR briga com a NBA. Sim. A ordem de grandeza na Mas NASCAR é a NBA, não é o Hornets. Você tá brigando comigo, mas eu sei que o programa começou totalmente fora do roteiro. Desculpa, fui eu, mas a ideia também não era dar um gatilho de 12 minutos, mas tá? a minha preocupação era justamente com você. Você vai passar uma vida inteira sem poder comemorar um título da NBA. A minha preocupação era com você. Sabe por que não? Chega. Eu costumo dizer Que isso. aspa. Eu tenho, e não interessa qual, eu tenho um time de futebol no Brasil que já me deu tanta alegria e me dá tanta alegria que eu posso escolher coisinhas Perfeito. menores só para me divertir. A sua justificativa, ela é... Você concorda? Concordo plenamente. Ótimo. Por conta de ser o mesmo Excelente. time. Mas agora, sem clubismo, sem patriotada. E vai vir com... Já entendi para onde ele vai. Estávamos, Carlos Costa e eu, assistindo o GP de Mônaco, lá de Charlotte. Na versão Kids, A diga-se de versão passagem. Kids. Mas a ESPN, que estava transmitindo, tinha um canal de Kids e um canal que estava passando na ABC. Enfim, vimos o acidente de Bortoleto, Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco. Falei, poxa vida, à primeira vista eu achei que ele foi mais culpado. Acho que vocês discutiram isso exaustivamente no pódio, no reta final, e eu quero entender... Não, tem muitas novidades. Discutimos, Sim. mas há elementos novos que permitem um debate 100% novo aqui no podcast, que são as declarações do Bortoleto no domingo aqui, mas pipocou uma do Kimi Antonelli nesta terça-feira. E aí Então, temos um jogo. Temos um jogo, como diria o seu colega. Temos um choco. Tem facilmente aí a declaração do Kimi? Vocês aí, só pra gente dar uma... Tem. Tudo bem, você não veio preparado, né? Porque você estava viajando. Vamos lá. Contextualizada. Revi, posso falar? Por favor, tá fácil. É assim que funciona, Ericão. Vamos lá. Revi o vídeo... Desculpa. Foi mal. Revi o vídeo da câmera do carro e não toquei em Bortoleto. Portanto, não houve nada de excepcional ou sujo desse ponto de vista. É claro que foi uma manobra agressiva, mas eu só queria ultrapassá-lo. Fecha aspas. Perfeito. Essa última parte a gente vai discutir bastante porque Mônaco, mais uma das suas, mas... e vale lembrar também que o Gabriel Bortoleto antes, ele meio que também dá uma resposta, porque ele falou que o Antonelli deu uma emocionada ali. Ele ficou com o ego ferido. Com Tomou um passão de um carro lento por fora e aí, na emoção, se atirou. Enfiou o dive bomb. Agora, vamos lá, senhores. Essas declarações condizem com o que a gente viu na pista? Há alguém errado? Se tem, quem?
Eu vou começar contigo, Guilherme, vai. Você que tá pensativo aí. Eu vou deixar a parte do nosso convidado e da Lady, que eu vou contradizer os ditados, né? Primeiras O damas. bom é que, como eu apresentei todos os programas do fim de semana, Por favor, Ele não você emitiu opinou pouco. nenhuma eu não emiti opinião. nenhuma opinião. Eu tô jogando a bomba principalmente pra você que ainda não tem opinião formada. Assim, a ultrapassagem do Gabriel foi muito bonita, foi ousada da parte dele. E eu acho que é uma forma dele também se posicionar ali no meio. Pra ele falar, ó, tô aqui, eu tô pronto pra encher o saco Num de quem local for. em que carro não é tanto assim, é mais braço, eu tô aqui. E que não dá pra ultrapassar, né? Então ele falou, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Mas sobre a questão da batida especificamente, eu falei no reta final, acho muito estranho o caso sequer ter ido pra investigação, mas eu também não daria nenhum tipo de punição para o Antonelli ali, não acho que houve uma situação pra criar isso. O Bortoleto talvez deixou a porta um pouco aberta demais e aí o Antonelli inverteu o jogo. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Enfiou o carro no meio e não deixou espaço. O problema é que ali, a curva que antecede a entrada do túnel é extremamente apertada. Não tem muito o que fazer ali. A gente Mas já qual viu. não é? Sim, mas é que aquela é uma que a gente já viu cagadas recentes. Tipo o acidente do Pérez na classificação em 2023, que o Verstappen bate nele. Gasly e Ocon, acho que é o ano passado. Ano É, passado. dos dois da Verdade. Ali Foi igual, a dinâmica é igual. Ou seja, é um lugar que está dando tretas de forma recorrente nos últimos anos. É uma porta aberta ali que Mas eu só não entendi uma... uma coisa. Hoje eu vim questionador, Ericão, porque eu quero te ajudar. Você tá cansado? Nem tem tanto fuso horário. Todo conta. Por que te estranhou não ter uma investigação? Por que deveria ter uma investigação? gente aqui Aí cobra a minha tanto- treta tá mais... É tipo a história do VAR. da FIA. Deixa eu jogar o VAR. Ué, se os caras não bateram o olho e falaram, não precisa nada, segue. É que pra mim, aí é uma questão envolvendo os comissários. Tem uma inconsistência muito grande das decisões que eles estão tomando. Algumas duras demais, outras lenientes demais. Pra mim tá faltando consistência. A gente tem um Berman que toma 10 posições de punição, depois no dia seguinte acontece a mesma coisa 2 vezes e não acontece nada com Colapinto e Sainz, E né, Sainz, que era? isso. Então, pra mim é isso. É a falta de consistência dos comissários. Não é o incidente especificamente. É os Mas comissários. pra você foi normal. Eu não daria punição. E se eles também acharam que não deveriam ainda? Eu não tô entendendo. Mas tudo bem. Se você quiser tomar uma aguinha, que eu vi que você tá com um Ocon aí. Ocon. Hã? Você. Vamos lá. Não, eu não daria nada. Eu acho que foi mais erro do Bortoleto. E olha que eu Você sou acha o que foi cara. erro? Eu acho que foi erro. Ali deixou a porta muito aberta. E aí, pra mim, eu sou sempre a favor. Ainda mais nesse momento que eu venho de onde eu venho, que realmente pode bater, pode Veio fazer. do tio ver. Mas eu acho Quase que. no caso- chorou quando viu o muro do Chastain ali. Pô, foi legal. Mas agora, eu acho que no caso foi um erro, mais um erro do Bortoleto do que qualquer outra coisa. Punição pra mim ali não caberia nem um pouquinho. Acho até que a declaração dele, ele não teve uma... Me surpreende mais a declaração do Bortoleto do que o Antonelli. De meio que quase que partindo pro ataque, não atacou, mas quase não tendo uma explicação ali de media training, entendeu? Um pouquinho, eu acho. Ah, eu acho que ele deu uma zoada mesmo. Não foi, tipo, atacando o É. Antonelli. Foi só uma brincadeira. Foi uma Tipo, zoada. ele viu que uma Sauber tava passando ele e ele Exatamente, reagiu. mas ele poderia, assim, se ele quisesse dar uma segurada ali, uma declaração um pouco mais comedida, ele poderia. Mas Foi por que pra esse- precisaria? Desculpa, eu tô questionador porque Não, tô assim, percebendo. Mas por que precisaria ser mais ou menos? E Não, ele poderia, não que ele precisaria. Não, mas Ele- faria melhor? Eu vou- adoro, mas eu acho que ele poderia, assim, pegando até a linha daquilo que ele vem declarando desde o início da temporada, ou até antes, por exemplo, um passo além disso, mas que foi necessário, foi quando teve a declaração do Marco, que também até poderia ter, se você pega o contexto geral ali do que o Marco falou, ele poderia também ter sido até um pouco mais conservador. E aí ele não foi, mas eu acho que achei meio que... excelente. Naquele caso eu Vou achei bater excelente. aqui, Jeff. Pode bater? Essa Ele mesa pode. demarcou território. Aqui também ele demarca um pouco de território, mas que é um pouquinho, um tonzinho acima do que normalmente ele vem falando em relação à equipe, ao desempenho, aos Mas aí eu acho que são aos coisas rivais. diferentes. Ele também não vai sair macetando a equipe de graça, porque fica feio pra Sim. ele. Agora, ele zoar o Antonelli, que ele já tá acostumado que eles são amigos, são companheiros Sim, sim. ali fora, eu acho que é normal. Se fosse o Antonelli, muita gente estaria falando, olá, tá zoando o Bortoleto e tal. A galera acho que tá pegando muito no pé, porque foi ele que zoou o Antonelli, sabe? Só para clarificar aqui,
Eu não estou falando que foi errado. É que analisando o tom do que vem sendo as declarações do Bortoleto, essa tá um passinho acima que, beleza, tá legal. Eu acho que tem que fazer também até pelo entretenimento. Eu tô chato fazendo pergunta porque eu não gosto de, às vezes, tudo olhar com lupa, senão tudo a gente reclama que o mundo tá chato, aí, porque falou, porque não falou. Vamos lá. Sobre a manobra, repito tudo que eu disse no pódio com o Gui e com a Isa. Para mim, a manobra do Bortoleto no Kimi foi brilhante. E para mim ele deixou um pequeno espaço suficiente para o Kimi colocar dela. Eu acho que a grande diferença do Ocon versus Gasly o ano passado é que o Ocon é um otimista que pega no meio do carro, tanto Sim. que o Gasly roda com roda, dá aquela catapultada. Cara, nessa não. Eles nem avaliou que era um companheiro de equipe na época também. Sim, aí ele chega a mergulhar de um jeito que ele consegue colocar meio de lado e empurrar o Bortoleto, né? Essa declaração eu acho bem diferente da do Marco. Eu acho que o Marco, ele marca um território importante, que eu vi muito valor na declaração dessa. Essa atual, brincando ou não brincando, achei um pouquinho descartável. Porque se a gente está avaliando que o Kimi fez porque houve um espaço, é porque houve um espaço, não porque ele ficou de ego inflado. Ele foi otimista. Qualquer cara que colocar um carro de lado em Mônaco está minimamente sendo otimista. E o Kimi conseguiu, tanto que estourou pro Bortoleto. Aí você fala, mas ele podia bater. Podia bater. E aconteceu o que meio na corrida dos dois? Quase nada. Aqueles caras ali, a corrida inteira remando para ser 12º e 15º, sei lá, não ia mudar nada. Então eu acho que essa declaração, porque quando ele fala isso, ele tá opinando que o Kimi passou do ponto. E eu não acho que tenha passado. Eu acho que ele... É o ponto, eu concordo plenamente com isso. Entendeu? Então, você perguntar, ele poderia falar outra coisa? Pô, poderia. Mas se ele acha que tem que falar isso, tá tudo certo. Também acho. Agora, na minha opinião, ele falar isso e numa dinâmica de acidente que para a maioria das pessoas não condiz com o que a gente viu, aí a declaração ficou um pouquinho estranha. Porque ficou um pouquinho fora do tom. Eu não acho que tenha sido porque ele tomou um passão. Tipo, se o cara da frente dele deixasse o espaço que o Bortoleto deu, sendo uma Ferrari, eu acho que o Kimi Antonelli mergulharia igual. Igual, eu também acho. Eu acho que aí é um erro, né? Assim, achar que por ser uma Sauber, ele vai tentar não tomar esse passão, né? E aí agir diferente. Sim. Na pista, alguma coisa mais a destacar do Bortoleto, que no final das contas... eu queria dar a minha opinião, porque eu sou contra todo mundo. Eu acho que o Antonelli viajou total em dar aquele dive bomb ali. Sério? O Gabriel vai pro muro porque ele se assusta exatamente com o Antonelli mergulhando da forma que ele mergulhou do lado dele. Pra mim, acho que ele não tinha espaço. O Gabriel abre um pouco mais a curva. Eu acho que abre exatamente porque ele assusta com o Antonelli chegando num lugar que não cabia 2 carros. E ele acaba saindo prejudicado porque ele vai pro muro para evitar colidir com o próprio Antonelli que tá do lado dele. Então, assim... E aí, pra mim, a declaração já não fica tão fora do tom. Total, entendeu? Concordo. Porque pra quem vê dessa forma, sim, eu concordo. Aí eu acho que realmente ela faz jus ao que o sentimento do Bortoleto, do tipo, pô, ele ficou tão mordido que uma Sauber passou ele, que ele foi tentar revidar num lugar que não tinha como. Agora, Isa, só uma pergunta, já que eu fiz uma pra cada. Se o Kimi viajou em mergulhar e o Bortoleto só bateu para evitar o contato entre os dois, por que ele evitou o contato entre os dois? Porque eu acho que ali ele tentou minimizar os danos. Entre ele quebrar uma asa dianteira e eventualmente os dois baterem e prejudicar um side pod, uma coisa do tipo que acabaria totalmente com a corrida dele. Eu acho que ali no reflexo ele foi pra onde ele sabia que ia dar menos prejuízo, que tava muito perto, né? Então ele bater ali na barreira de pneus, no máximo era quebrar a asinha, igual quebrou, que eles trocaram rapidinho, e ele voltou pra corrida. Perfeito. Agora, voltando aqui, dentro da pista, vocês imaginam que foi independentemente desse problema, uma belíssima corrida para um lugar tão complicado, complexo, único na Fórmula 1. Vou começar até contigo. Belíssima corrida de quem? Do Bortoleto, desculpa. Belíssima é uma palavra forte, né? Oi? Belíssima é uma palavra forte. Foi uma corrida. Eu acho que foi uma boa corrida. Terminou à frente do Hülkenberg. Sim, claro. Eu acho que pelo que aconteceu, né? Exatamente por ele ter
batido, acontecido o que aconteceu com o próprio Antonelli, e no fim ele terminar à frente do Hülkenberg, parando 3 vezes, uma a mais até do que a obrigatoriedade, no balanço geral, no fim das contas, foi positivo para ele. Foi uma corrida boa para o que dava para fazer dentro das condições de Mônaco, das condições do carro dele, e de minimizar os danos da primeira volta. Ainda bem que foi na primeira volta que isso diminuiu qualquer prejuízo ali para frente, né? Foi dos males os menores. E a Sauber, a gente, aqui, mais um fim de semana, a gente tem que criticar alguma coisa da Sauber, Guilherme? Alguma questão de estratégia? Para mim, a situação questionável envolvendo a Sauber foi o gerenciamento dos pneus ao longo do fim de semana. Eu não falo o gerenciamento dos pneus no carro, a utilização dos pneus ao longo do fim de semana, porque o Gabriel chega com uma pequena defasagem, né? Ele, como que era isso? Ele tinha muito pneu macio. Ele tinha 5 pneus macios disponíveis para corrida, um duro e um médio. Isso. E aí tem a questão do... Ele faz o primeiro pit stop depois da batida, na primeira volta, bota um pneu duro. E aí isso joga ele numa situação em que ele tem que fazer... Larga de médios, obviamente. Larga de médios, isso. E mesma estratégia do Hulk, inclusive vale destacar. Mas... Milagre. A batida joga ele numa situação em que em um certo momento ele tem que fazer um pit stop para colocar um macio. E assim, aí a gente vê realmente o quão problemático foi essa corrida de Mônaco. Ele com uma parada a mais, ainda assim, terminou na frente do Hulk e terminou na frente do Antonelli, que fez só 2 paradas também, que foi muito prejudicado pela estratégia da Mercedes de parar o Antonelli e o Russell lá na PQP. Os dois foram fazer os 2 pit stops, faltando 20 voltas pro fim. E pela fala do Russell, a ideia era fazer o que a RB e a Williams fizeram, que seria o Antonelli proteger o Russell para ele fazer a parada, depois o Russell proteger o Antonelli. Só que por conta do drive-thru e tudo que aconteceu, acabou não funcionando. O Antonelli foi jogado para os leões e aí ele fez as 2 paradas sem ninguém protegendo ele, sem ninguém dando ele a vantagem para poder ir e voltar tranquilamente. Fim de semana da Mercedes, olha... Foi para esquecer. Para rasgar. Não à toa, se você olha a tabela do Mundial de Construtores, a Mercedes estava em segundo com uma boa vantagem. Hoje a gente vê a Mercedes tem 147, ela não pontuou nesse fim de semana. A Red Bull tem 143, Ferrari tem 142. É 5 pontos separando os 3. E só para a título de informação, quanto tem a McLaren? McLaren 319, mais do que o dobro da Mercedes. É muita coisa. Então... mas Imola e Mônaco deram esse bom respiro pra Ferrari, né? Foram 2 corridas em que principalmente o Hamilton consegue ali um top 5, então ajuda bastante na pontuação. Consegue 2, na verdade. Consegue 2 Leclerc segundo e o Lewis Hamilton incompreendido pelo seu engenheiro na 5ª posição. Agora... Ignorado pelo Ricardo Adame. Ricardo Adame. Tá legal essa... Né? A gente fala muito das DRs do... Verstappen com o Giampiero Lambiase, né? Agora tá legal ver o Ricardo Adame versus Lewis Hamilton, né? Eu achei curioso isso. Eu tava lendo alguns tweets falando do Adame quando ele era engenheiro do Sainz. E aparentemente essa história da ignorada, né, que ele deu no Hamilton, comum. Ele fazia isso com o Sainz. Ele começava a ficar irritado com o Sainz e parava de responder. Então, assim, aí chega uma hora que o Hamilton também vai ter que começar a se impor e falar, tá, o Sainz deixava, eu não vou. Até porque isso é público, assim, gente. Fica uma coisa e você ter o piloto ali naquela situação, perguntando as coisas pro engenheiro, o engenheiro deliberadamente te ignorando, isso é problemático demais. Muito. Essa eu acho um tema menor, mas curioso, porque vocês me conhecem há muito tempo, eu adoro quando você pergunta abacaxi e a resposta vem abacaxi. A resposta do Hamilton, eu me identifiquei, porque ele, de fato, ele faz uma pergunta e não volta a resposta dele. E ele, ok, legal, mas dá pra responder a minha pergunta? Era uma pergunta matemática. Qual a diferença? Eu acho que era qual a diferença, não é? Isso, é porque ele ainda fala, a gente ainda tá a uma volta atrás. Aí o cara meio que fala, sei lá, 48. 48, 44. Cara, a resposta era essa. E ele fala, gente, que legal, mas... Porque ele falou, os caras lá na frente estão se disputando e está uma batalha muito intensa. Ok, legal, mas você não respondeu a minha pergunta. Eu ri pra caramba, porque eu tinha uma dificuldade com isso. De qualquer forma, ele é grosso na resposta, e aí é calor do momento. Pelo amor de Deus, não dá pra ter biquinho. E eu entenderia ele sumir do rádio de forma ativa. Tipo assim, beleza, tá incomodando, toda vez que eu falo não tá legal, então dane-se, eu vou ficar em silêncio, mas vou responder o que ele perguntar. Ficar de biquinho quando ele perguntar, aí não faz sentido. Então, se você falar, quer saber, tá bom, vou ficar 3 voltas em silêncio. E aí se a pergunta do Hamilton fosse assim,
Ó, você tá aí, sumiu? Ué, você falou pra te deixar em paz? Sim. Aí eu não veria problema. Agora, se ele vira e solta uma auto-pergunta. Aí eu acho meio criancice. E foi no fim da corrida, ele tava no outlap, sim. né? E aí ele tá falando com a equipe, tipo, foi um bom resultado, conseguimos e tal. E o Adames desaparece. E aí que ele questiona. Você tá com raiva? Tipo, parece uma DR mesmo, né? Literalmente. E até tem uma declaração do Vasser, né? Que ele fala que... Que só piora a situação. Pra mim é exatamente isso, só piora. Que ele pega e fala, não, porque tem um combinado que os engenheiros só vão curva. falar com os pilotos na saída do túnel. E aí você já pensa assim, pô, na saída do túnel é um lugar péssimo pra conversar com os pilotos, porque é um trecho muito curto pra chegada na chicane, que é uma chicane extremamente travada, então ali você, mais do que tudo, desconcentra o piloto. Não, mas ali é o melhor lugar. Não tem outro lugar pra falar. Piscina, coisa, não tem outro. A não ser Não, vai e na tudo subida, bem. na subida. Ok. Pra Mas- mim, a saída da chicane seria menos pior, você tem uns segundos a mais ali. Não, mas os caras já começam a mergulhar, aí vai vir pra parte mais difícil, que vem da piscina, vem a primeira, depois a piscina. Não, Mas é que o túnel não deve dar por Por causa do interferência. barulho. Não, É. isso, barulho e se bobear interferência. Mas ali não tem muito pra onde correr, assim. Lá é duro, cara, ficar conversando. Os caras estão o tempo inteiro Sim. assim, não Sim, dá. sim, mas eu acho que o ponto aqui não é nem aonde ele vai falando. O ponto é que já tinha acabado a corrida. Não, sim, Já, totalmente. ele tava Tava na andando outlap, 80. ele tava devagar, sim, sim. sabe? Então, Sim. Ignoradas ou chamamentos públicos, deixa. Claro que é uma coisa pública, né? Então Sim. todo mundo vai reclamar. Ou reclamar não, vai comentar, né? comentar depois. E isso fica naquela coisa, mais uma das coisas que a Ferrari normalmente faz. Agora, eu tenho um recado extremamente importante, porque eu sou testemunha aqui, eu fui para os Estados Unidos e a minha vida com a Mint não mudou. Né? Pode até ter aí algum outro investimento aí bancário e tal, que você muda de país, começam as dores de cabeça, e não tive a mínima dor de cabeça, Guilherme Longo, e é você que está nos acompanhando, então é mais uma prova na prática de quão seguro e confiável e prático é você investir na Mint, MYNT. Você coloca ali, já posiciona o seu celular no QR Code que aparece na sua tela e também na descrição deste vídeo. Você tem acesso direto para baixar o aplicativo da Mint. Então, olha só, mais uma dica importante aqui. E eu sou testemunha aqui, usuário, valeu, tudo certinho, bonitinho. Meus investimentos estavam lá, crescendo, diga-se de passagem, mesmo eu estando fora do nosso país. Agora, vamos para um outro assunto aqui. É um assunto polêmico, porque a gente reiteradamente discute, todo mundo dá seu pitaco e nada muda no ano. Apesar de que neste ano tivemos 2 paradas obrigatórias em Mônaco. Vou bater aqui de novo. Precisamos falar sobre Mônaco, Guilherme Longo. Então, Fale. deu o Já deu? pontapé inicial. Então fale. Não. Já deu? Não, pelo amor de Deus. Já deu para Mônaco? Porque não dá para ultrapassar em Mônaco. Posso só fazer uma invertida aqui? Manda, Brasa. E é uma positiva. Você sempre foi muito crítico de Mônaco. Você Eu é jogo, muito... eu jogo os questionamentos aqui. Não, você sempre foi muito crítico e eu acho legal. Eu acho legal. Vivemos um Vou mundo virar. Fica à livre. vontade. Vivemos um mundo livre. Para você, melhorou? Ficou igual ou piorou? Se você não quiser alongar, Justificação. pode ser curto, devolver pro Guilherme e aí no final você volta. Não seria a minha solução, né? Mas qual seria a solução? Eu queria Perdão. voltar tipo o Hamilton, o engenheiro dele. Melhorou, piorou ou ficou igual? Eu acho que tentaram... Melhorou, Deixa eu tentar. piorou. É que o Eric, ficou Abacaxi, igual. eu preciso o Eric explicar. fica muito tempo como Não, você o explica. muro do Mas aí motorsport. Tá, ficou igual. Mas Tá eu bom. acho... Porque Tá. tentaram, com essa questão das 2 paradas, tentaram colocar um band-aid em cima de um corte de... Profundo. Profundo, boa. Eu ia fazer uma outra comparação ridícula, mas... Gostei da sua frase, Ericão. E aí eu acho que também Soluções isso são irrita os band-aid num pilotos. Eu corte acho que profundo. irrita os pilotos, porque eles veem isso como os mais puristas também, e os fãs mais puristas como perdão, uma artificialidade, né? E a gente vai voltar depois um dia a falar a questão entretenimento versus Não é nem um dia. Eu vou jogar essa pergunta pra você na sequência. Não, mas é vocês que tem que falar, gente. O que é isso? Eu só tô aqui tocando a bola de lado aqui.
Perdão pela sequência de Pô, toques. esse lado aí tá difícil. Né? Mas é isso. Mas é isso. Eu acho que nesse caso não teria sido essa a minha solução. Depois eu falo com você, já que você quer voltar comigo. Felipe, você que Tá com frequentou Mônaco durante tantos anos. Esse é um tema difícil, né, mano? Mas você manteria Mônaco, tentaria de alguma forma arrumar um espaço onde não tem para ter algum ponto de ultrapassagem, para ter alguma característica. O que você faria com Mônaco? Não, ponto de ultrapassagem, me desculpa. Na época que o Senna ganhava e era Brasil, não tinha tanto. Aí o pessoal vai falar de 84, que ele passou na chuva. Pega os carrinhos, a diferença. São os carros menores e chovendo. Ele ganhou do Mansell em 92 porque não dava pra passar. O Mansell era 3 segundos mais rápido que ele e não maravilhoso. passou. E tava a gente dando peixinho na sala. Tava dando balhota. Tapa na cara do o irmão. Eric de 12 anos de idade. E nessa toada, Daniel Ricciardo ganha em Mônaco exatamente nessa situação. por Com isso. problema no carro. O Vettel não Isa consegue Fernandes chegar. dando Hamilton. pirueta Isso. na sala. Só que daí o que eu acho eu acho que é o famoso elefante na sala, né? O bode na sala. Tipo, coloque o bicho que você quiser. Porque vamos parar pra pensar. A solução não me pareceu boa. Mas a corrida foi um tiquinho melhor. Vamos dar um segundo ano pra ver? Eu acho que num segundo ano a gente já acharia patético. Que no ano passado realmente foi muito ruim a corrida. Não, são várias. Se a gente pegar 10 anos, boas foram o quê? As que choveram. Mas ao mesmo tempo eu não consigo ver a Fórmula 1 sem Mônaco. Por isso que é uma pergunta difícil. É uma pergunta muito difícil, mas vamos parar. E eu acho que vocês aqui no Motorsport conseguem, a palavra não é precificar, mensurar melhor. Que é interesse. Cara, e pode ser uma impressão equivocada, mas eu acho que o GP de Mônaco mexe muito menos com fã do que os outros. Vamos pensar, eu gosto sempre de trazer quais outros argumentos, com outros GPs. Fórmula 1. Fórmula 1. Corridas chatas são corridas chatas. Mas vamos pegar. Eu não sei como vocês se prepararam para participar aqui do podcast. Mas eu quando venho, não vim, obrigado pelo convite, tá tudo legal, não tô queixando. Mas tô dizendo assim, sabe quando você fala, tem menos faísca, tem menos, é mais, sabe assim? Mesma história, Norris ganhou. Tá, ele ganhou, fez a pole, ganhou, ótimo pro campeonato. Mas assim, o que a gente tem de elemento para debater? Para mim é muito pouco representativo. O debate fica mais esvaziado. São essas coisas pontuais que cansam. A gente fala, domingo legal, e eu não tô reclamando da pauta, é o que tem. E eu acho a sensação que eu tenho Mônaco ano após ano é que ficou igual. É sempre assim, alguém vai fazer a pole, vai ganhar na frente, vai ganhar. E aí, se é sempre o mesmo, vai falar, o Verstappen está dominando. Se é o cara, se fosse o Piastri já engoliu o Norris. Se fosse o Norris, olha, o Norris reagiu. Mas nas outras corridas, embora a gente possa fazer isso, tem mais substância, tem mais elemento. Pô, naquela pit stop, aqui o cara fez... Aqui na autoraminha, tão irrelevante o ritmo do piloto que um companheiro pode andar 4 segundos mais lento, 3 segundos mais lento, pro outro abrir, que tá tudo, você não vai passar. Ou seja, quem ficou segurando, eu não me lembro se foi Sainz, primeiro Sainz para Albon, depois Albon para você foi. Sainz para Albon, depois Albon para Sainz. Cara, eles andaram, a gente tá falando do carro do Bortoleto. Bortoleto. Não. Eles andaram num ritmo pior que a Sauber e tá tudo certo. Seguraram lá e ninguém faz nada. Então eu achei a corrida um tiquinho melhor do que antes. Não gosto dos artificialismos. Para mim, um cara conseguir estacionar pro outro abrir 20 é meio patético. Mas a corrida eu achei melhor porque as últimas foram ruins. Só que eu acho que é aquela... Sabe aquela coisa, e isso eu posso falar com propriedade, sou casado e fico muito feliz. Mas sabe aquela coisa quando você tem a época ruim de casamento que você fala, é por causa de alguma coisa que você tá fazendo errado na sua rotina, que virou rotina, que se você quebra ali a cabeça para fazer algo legal, diferente, volta a ser diferente. É o olhar para o lado e achar que o mundo lá fora é sempre melhor que o teu. Eu acho que Mônaco tem essa coisa do casamento, que daí você vai e traz, mas é um casamento, é uma rotina. Só que no caso de Mônaco, eu acho que é um casamento em crise que não tem muita volta, tá? Eu tô fazendo um comparativo assim, eu acho que o meu casamento, e espero que todos sejam melhores do que está sendo Mônaco na Fórmula 1, porque o Mônaco você olha e fala, cara, não dá. É o que tem, é esta coisa meio bunda. Mas eu não consigo ver. Eu acho que você tem que esgotar todas as opções. Nem que seja, eu não gosto de artificialismo, mas nem que você molhar a pista. Nem que você assuma
que Mônaco vai virar gincana. Mônaco é aquilo que eu falei. Vamos fazer, no pódio eu falei, vamos fazer uma corrida com um carro menor. Também Os acho. caras construírem um carro só para Mônaco. É correr, mas tem que ser bem menor, hein? Porque mesmo o GP2 não tem muito passar. Quando dá, às vezes dá um engarrafamento ali. Mas vocês entenderam. A primeira- Vamos fazer um carro que combine. estabilizar. Eu não vou aceitar. Isso eu tô viajando. Mas eu não consigo imaginar. Eu daria mais um ano, mas eu acho que o segundo ano vai ser pior. Porque daí vai todo mundo muito armado. E aí vai virar aquelas estratégias dados, de né? esportes que funcionam, não vou criticar, mas tipo ciclismo, ou estratégias diferentes, de esportes diferentes. Você vai olhar e falar, putz, e vai continuar as pessoas falando, ah, Mônaco eu não vou assistir, ou vou assistir, parece que a audiência da Band não foi ruim. Eu vi a audiência do Motorsport, foi boa. Eu tô falando do peso mesmo, de notícia. Eu acho que, sei lá, desculpa, eu alonguei sem dar uma resposta, porque eu acho que não existe uma resposta muito clara. Mas respondendo, não tiraria Mônaco. Isso categoricamente. É uma certeza. Certeza, não tiraria. Eu esgotaria todas as opções. Sobre essa mudança, me parece que foi um pouquinho melhor, mas eu acho que o segundo ano tende a ser pior. A gente já vai se acostumar. Isso que eu quis fazer a comparação do casamento. Na verdade é isso. Mudou. Ah, que legal, deu uma mudadinha. Gostosinho. Aí, 3 meses depois, deixou de ser gostosinho, virou a rotina. Você fala, puta, isso aqui não tá prestando. Bora tentar uma outra coisa. Eu acho que é isso, cara. Sei lá. E qualquer tentativa agora. Me alonguei, peço desculpa Não. pro público. Eu acho que é um tema chato de achar a resposta. E hoje, qualquer tentativa de mudança, eu acho que fica cada vez mais difícil, porque aqueles entraves que também dificultavam para a Liberty em ter um bom relacionamento com o pessoal de Mônaco, já aos poucos também foram saindo. É a transmissão, Era o patrocínio Rolex e Tag Heuer. as marcas de relógio ali, especialmente, né? Porque o Mônaco era um micro-organismo próprio dentro do contexto da Fórmula 1, vindo ainda de herança da época do Bernie Eccleston, e era um pepino para a Liberty descascar. E aí quando você também ameaça, fala, não garanto Mônaco daqui a 3 anos, aí a galera mais, talvez a parte mais purista, começava ali a se armar. Guilherme, eu te dei o tempo aqui, depois eu vou completar com a Isa sobre isso. É porque O que você que tem que falou fazer? sobre a questão do entretenimento versus o esporte. É um debate que a gente tem frequentemente aqui. Mas você, que é um defensor do entretenimento, Total. não dá pra negar que, em termos de entretenimento, entregou mais do que nos anos Sem anteriores. dúvida. Sim, sem dúvida. Esse é o ponto. Mas aí também, ao mesmo tempo, eu também concordo com o Felipe, que ano que vem todo mundo tá carregado de dados e tende a ser um tiquinho, esse tiquinho melhor vai voltar o tiquinho do Tudo ano bem, passado. porque essa é a tônica da Fórmula 1. Uma equipe introduz uma novidade tecnológica, 10 corridas depois, as equipes já copiaram. Então, isso aí não é novidade. Sabe o que eu acho que é uma absolutamente estratégia ninguém. que ia ser divertida? Uma equipe boa, razoavelmente boa, ali no top 5, parar de cara, dar uma volta, uns dois, para um, depois para o outro. Dá 2 voltas para um, e aí tenta andar a pista, assim, as primeiras 30 voltas, sentando o cacete, os dois lá atrás, para de repente, nessa pista livre, tirar um tempo que quando todo mundo parar, eles caem ali mais para frente para que um segure para o outro. É uma alternativa. Eu estou dando um exemplo. Outros podem fazer outras coisas. Eu concordo 100% com o Gui. Mas eu acho que esse é um tipo de entretenimento que eu não gosto. Eu preferia, de verdade, que os caras pusessem outro carro para correr sentando o cacete do que uma corrida que alguém pode andar 4... A gente está falando de um esporte que o que vale é ser rápido. Entendeu? Mas eu concordo que teve mais entretenimento. É um entretenimento que não me fisga muito. Se fosse um entretenimento tipo isso, a Olimpíada do Faustão, que os pilotos escalam uma montanha, mergulham de asa delta, pulam de asa delta e não sei o que, e aceleram. Essa coisa não me convence, mas eu fiquei mais entretido do que o ano passado. Mas eu acho que é um entretenimento que pensa em melhorar o esporte, de certa forma. Acho que saiu meio pela culatra. Acho que quando eles introduziram essas 2 paradas, a ideia era fazer com que a corrida em si fosse um pouco mais cativante para quem está assistindo.
dando um exemplo prático do que é entretenimento / esporte pra mim na Fórmula 1 é você, por exemplo, colocar uma corrida em Las Vegas. Pra mim é puro entretenimento que não visa o esporte de forma alguma. Aqui, eu acho que foi pensando, tipo, ok, como a gente pode melhorar um pouquinho o esporte? E aí vai bater, eu acho que muito um com o outro. Acho que na hora que você tenta melhorar o esporte de certa forma, dependendo da escolha que você faz, acaba caindo no artificialismo. Principalmente na Fórmula 1, eu acho, sabe? Então, acho que é um brigando. Não é brigando, mas é um ali do ladinho do outro. Nesse caso específico. Sim, Eu acho que a Fórmula 1 também acabou caindo nesse caso, né, das duas paradas, eles acabaram caindo numa solução que não funcionou para muitos pilotos, que é o caso de não correr, né, de andar devagar. E eu acho que a gente tem que diferenciar uma coisa também, e você vai concordar comigo. Uma coisa é o entretenimento para a televisão E a outra é pro público lá. pro público lá. Lá eu acho que tá Exato. tudo cheio. Se fosse tão chato, Não, teria vazio. Eu falei isso no pódio. Pra mim, de todas as corridas, a que tem a maior discrepância entre estar no evento e em casa é Mônaco. Mônaco, quem tá lá, curte pra caramba. Isso aí. Eu já falei que pra quem cobre ela é superestimada e blá. Mas pra quem vai lá, é um show. E você, credenciado, você tem acesso à pista, você vai depois ali do túnel, tem a chicane, na hora que vai na piscina, é uma das coisas mais insanas e de você olhar um piloto e falar, cara, esses caras são muito especiais. É lá. Porque, cara, é os caras andando num foguete no corredor de casa. É isso. É você pegar o seu, sei lá, não vou nem falar o carro porque não vai caber, mas deixa eu pensar, como você pegar a sua bicicleta, mas algo maior, assim, mais poderoso e andasse... Uma moto e andasse no corredor de casa, na sala de casa. É assustador. Um kart e andasse na sala de casa. É impressionante. Mas para quem tá em casa faz diferença. E é engraçado, porque poucos esportes têm isso. Não tem um estádio de futebol que você fala assim, tem um estádio de futebol que em loco é do cacete, mas em casa é uma bosta. Ou tem uma quadra de tênis que, puta, no lugar é legal. Fórmula 1, Mônaco é isso. Mônaco é isso. Porque, curiosamente, eu acho muito legal ir pra Interlagos, eu adoro ir pra pista. Mas você tem uma visão limitada. É uma coisa, um estado de espírito. Ver a corrida, geralmente você vê melhor em casa. Sim. E Mônaco existe essa diferença. Assim, você vê em casa e não acha a menor graça. Mas lá é... Mas lá é um outro bicho. É outra... É isso. É isso. Por isso que eu acho que não sai. Tem agora as questões comerciais mais bem amarradas. Eu acho que aí, politicamente, ele ganha força. Não, e eu acho que, assim, a situação de Mônaco agora vai entrar completamente em segundo plano, porque nos próximos 6 meses a Fórmula 1 tem dores de cabeça muito maiores para lidar. Um carro que já está se mostrando um desastre. A Fórmula 1, ano que vem, Mônaco vai ser a menor das preocupações. É garantir que esse regulamento novo vai dar certo. O carro não é tão menorzinho assim não, né? Ele é um pouco menor, se eu não me engano, são 20 centímetros a menos de comprimento e 10 de largura. E a promessa de 40 quilos a menos. Hoje ele está ali em torno de 800 quilos o peso pesado. mínimo. Deve reduzir para 762, se eu não me engano, que é o novo mínimo. Só que tá um debate com relação a isso, porque um motor novo, que é uma potência 50-50, 50 elétrico, 50 combustão interno, a unidade de potência vai ser mais pesada. Então, para as equipes chegarem no peso mínimo, vai ser um puta de um desafio também. O desafio dos maiores... A gente vai mudar de assunto aqui. Antes, eu quero aqui reiterar. Bitcoin ou criptomoedas, invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. E agora nós vamos falar do campeonato. É uma reação do Norris dessa vitória, Felipe Mota? Eu acho que esbarra um pouco... A risadinha. Eu fiz de propósito porque ele falou... Ele tá felizão, né? Tipo assim... Não. Se vocês estivessem atentos, ele citou essa mesma pergunta. Mas posso te falar, eu fico pensando, se tivesse algum fã do Norris nesse ambiente... Essa pessoa ia estar muito incomodada com o senhor, porque tipo assim, então agora temos uma reação do Norris... Sabe, tipo assim, como se fosse uma baita de uma lorota, né? Mas não, mas a gente tem aqui, peraí. Mas eu vou defender, porque... Peraí. É uma reação do Norris? Não. Sim. Não, peraí. Não tenho. Já imagina que eu falei uma piada interna. Eu sou absolutamente contra a piada interna. Eu tô falando com o fã da velocidade. Jeff, tá na fechada? Que esses caras adoram falar, tá na aberta, tá na fechada.
eu defendo você, fã do Norris. O fã do Norris, mesmo quando eu falo, olha, gente, hoje não para o ímpar, eu até vou com o Piastri. Mas eu não gosto do que estão fazendo com o menino Norris, não. Menino Landinho. Mas o que o Norris faz com o Norris, é justo? O que ele faz? O que o Norris faz? Declarações que declaração? tipo, me ajudem. Tipo, me ajuda a te parece ajudar. que eu esqueci como é que se anda de Fórmula 1. Eu não quero ser campeão de um jeito babaca. Nossa, essa é triste. Ih, cara, Essa é triste. Agora, beleza. quando voltar eu falo. Quando vou, posso? Pode, por favor. Quando voltar, eu Vamos lá. voltar. Não, quando voltar pra mim a Todos bola. comerciais. Nós temos 2 exemplos Eu acho, como eu disse, eu acho que Mônaco esvazia o debate. O que eu tenho de elementos técnicos e de raça, pra falar, olha o Norris. Eu tenho um exemplo matemático. Ele ganhou e ele tirou a vantagem em 10 pontos porque o Piastri foi terceiro numa corrida que largar na pole fazia diferença e ele fez o que tinha para fazer. E ótimo. Numa corrida legal, marcante. Um piloto ganhar em Mônaco é uma história para contar por gerações. Aí o fã vai falar, ganha qualquer etapa de Fórmula 1. É sim. Mas se ele falar assim, filhão, ganhei em Baku, Top. que é um lugar legal. O filho pode falar, papai, onde fica Baku? Ou Abu Dhabi. Abu Dhabi é um país, papai? Cara, quando ele falar em Mônaco, ele pode também falar, obviamente. Principado. Outro dia tava o meu filho falando, e o rei de Mônaco? Não, lá não tem rei. Dizem que é o Senna. Mas é um apelido, tá, filhão? É um principado. Mas aí já virou uma discussão, porque daí eu fui pesquisar o que era um emirado, por causa dos emirs. O que um emir faz? Aí eu já fui lá para algumas vezes, o que é um emir? Como que é isso? Qual a diferença de um emir e um sheik? Eu não vou explicar agora porque eu ainda não consegui aprofundar o tema. Google tá aí, gente, faz favor. Mas voltando, ele ganhou, o outro ficou em terceiro. Então não perdeu só para o Norris, perdeu inclusive para o Leclerc. Ou seja, se o Norris perdesse também, a McLaren perderia a vitória. Eu tenho coisas boas para falar. Eu continuo achando que o Piastri está num ótimo momento, mas o Norris já teve uma queda para o buraco do já era, em que a curva dele é ascendente de não, já era não, aqui tem jogo, turminha. Querendo não, especificidades de Mônaco ou não, a matemática também é a mesma, né? Foram os mesmos 25 pontos para o vencedor e assim por diante. Psicologicamente... Uma corrida que até o braço faz mais diferença, porque é muito difícil. Sim, mas psicologicamente a gente não pode encarar como uma reação o fato dele ter segurado a pressão e no sábado, que é o dia talvez mais importante, mandar... Que pressão ele segurou? De estar vindo aí de uma série de resultados ruins. É uma resposta. Erros. Bem ou mal, uma resposta. E pra mim vai ser assim o ano inteiro. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. E eu tô achando que Piastri pode ganhar. Eu tô nessa aí. Eu tô gostando desse cara. Mas cara, eu não tenho nenhuma garantia que ele vai ganhar. Mas nas suas últimas participações antes do GP de Mônaco, eu tinha a impressão que você estava quase que jogando a toalha pro Norris. Não era um jogar a toalha para o Norris, era uma sedução no Piastri. Ah, tá. Era um olhar para o Piastri de, tô gostando do que eu tô vendo do Piastri e ele está me dando elementos de ser mais completo que o Norris. Até por essas declarações, ou a mentalidade e tudo mais. Não que o Norris... Eu até acho que quando há um enfrentamento de grandes pilotos, de pilotos muito talentosos, quando um começa a ganhar, o outro tende a afundar. Não estou falando deste momento presente. Estou falando, se o Piastri é campeão, o ano que vem pode haver uma distinção, um crescimento de um como campeão coroado. Uau! E que o outro olha e vira, não ruge mais e mia. Pode ser. Acho que não estamos lá. Mas eu só sempre defendo o Norris por achar que ele apanha mais do que merece. Só isso. Isso não significa que eu quero levar para casa, que se eu tivesse uma equipe, ele seria a escolha número 1. Não é isso. Eu só sou contestador ao tratamento que ele, em geral, recebe como se fosse o maior bundão da história. Peraí, agora você usou um adjetivo que já é utilizado para o membro desta mesa aqui. Não, na Fórmula 1 tem bundões muito maiores. Mas que o Na atualidade... Não, tem o Stroll, por exemplo, no grid. Tem outros pilotos. A questão é que o Norris, por muito tempo, ele fez coisas e deixou de fazer. Ele é ruim. Ruim assim, ele é médio. Mas o Norris, por muito tempo, fez coisas ou deixou de fazer coisas que eram muito questionáveis.
toda a questão das disputas com o Verstappen, né? As não disputas com o Verstappen e etc tal. Mas tem Pera uma aí, questão. O Bortoleto foi bundão com o Kimi? Ali, eu acho que ele errou. Não necessariamente que ele foi bundão. Ué, ele tinha chance de bater. Mas a gente tem casos específicos que o Norris Não, realmente eu não- abre pro Verstappen. Eu não acho Não que é ele foi ele bundão, cometeu tá? erro. Eu não acho que eu sou. Eu estou só. É o que eu falo. Meu papel é ser um contestador. Mas então, eu vou contestar um pouco do que você disse. Você fala sobre a questão do debate ser esvaziado por ser Mônaco, etc. Não acho que é a corrida que, nossa, daqui agora o Lando vai deslanchar em direção ao título. Mas é sim um fim de semana importante para ele em termos de injeção de ânimo, não pela vitória no domingo, mas pela pole position no Mas sábado. sem dúvida. Sim. Porque, Mas você vai contestar o que eu além- acabei de falar, que ele fez o que ele precisava fazer, que era largar na frente. mas Ponto. quando você fala que é um debate mais esvaziado... De disputa, de administração de pneu, Só aquela que coisa da tensão. para o Norris, o timing é importante. Não Porra. é só a primeira vitória dele desde a Austrália, é a primeira pole também desde a Austrália. Sim. Então, uma sequência de 7 corridas que o Norris tava penando, que Sim. o Norris batia numa classificação. A última vez que a gente teve uma corrida de rua de fato, não considero muito Miami de rua, que a gente teve uma corrida de rua de fato, Jeddah, o Norris bateu na classificação. Então, eu acho que para ele, o timing dessa vitória, o timing dessa pole position e tendo um Leclerc no meio, dentre ele e o Piastri, para mim, Sim. ele sai mais animado. Ele sai falando, putz, não, tá, dá pra... As coisas não são Temos tão um ruins choco. assim, não desaprendi a andar de Fórmula 1, como eu mesmo disse. Então eu vejo sim que é um fim de semana importante pro Norris. Mas aí eu trago uma coisa. Eu quero ver ele tendo esse desempenho brilhante num fim de semana também em que o Piastri não tá errando. Porque esse fim de semana o Piastri cometeu muitos erros. E ele mesmo admitiu. Pra ele foi um fim de semana complicado. Sim. Porque ele Você tá bateu. dizendo o Piastri. É. Mas qual que é o problema do Norris aí? Não, eu tô falando que eu quero ver os dois agora brigando. Os dois em boa fase, brigando. Igualdade de condições. Igualdade de condições pra gente realmente ver ali no head to head. Porque é igual o Pensando no próprio. fã do Norris falando assim, não, pera. Não tô desmerecendo. Se o Eu Piastri defendi o Norris o fim de ganha- semana inteiro. Se o Piastri ganha do Norris é ruim. Aí quando o Norris ganha, ele tem que ganhar quando o Piastri tá Não tô bem, falando isso. mas Eu falei é que a partir de agora eu quero ver o head-to-head dos dois em alta. Porque os dois. O Piastri ainda tá num momento bom. Foi a primeira vez que ele realmente tem um fim de semana muito ruim nos 3 dias. Eu quero ver o head-to-head dos dois em alta, porque a gente tem uma briga de altíssimo nível. Quero ver um tirando a pole do outro por 0.002. Quanto é que foi Entendeu? o quali sábado? Zero. Quali foi 0,1 pro Leclerc e 1,75 pro Piastri, se eu não me engano. Isso é uma entubadinha. Sim, É bastante. E aí é palmas pro sim, Norris. sim. Mas então, isso que eu tô falando. Agora eu quero ver. É o próximo passo. Como você gosta de falar, o próximo passo. A briga dos 1,75 dois no mesmo. head-to-head dos dois em alta. O pau quebrando, eles se matando. A Ok. pole vindo por 0.002. Ó, a gente tem histórico entendeu? na Espanha de companheiros de equipe batendo Opa, no começo da corrida. Porque eu acho que essa injeção de ânimo que E o o Norris... Verstappen se beneficiar. que essa injeção de ânimo que o Norris tem de vencer, e aí o que eu falei durante o fim de semana, de vencer bem, de fazer o papel que ele tinha que fazer, que era garantir a pole, largar bem, vencer a corrida de forma sem dificuldade, sem qualquer tipo de problema, vai levar ele pra Barcelona muito mais confiante. E aí vem o Piastri querendo se recuperar de um fim de semana ruim. Então eu espero uma boa disputa entre os dois em Barcelona. Eu acho... Norris. Eu tô aqui... Pô, eu ouvi dizer que o pai do Norris, todo mundo fala do Stroll, o pai do Norris tá a grana. Eu tô defendendo Tem o cara isso. aqui no 0-0, porque é o que eu acredito, hein, gente? Ó. Norris, não adianta, cara. Não interessa o que você faça. Meu Deus, ele... É chumbo. Eu não tô criticando! Agora, ouvindo a Isa e ouvindo o Gui, pra mim está claro uma coisa. Nada bastará do ponto de vista esportivo. As pessoas só vão olhar o Norris, macho man, quando ele, de duas uma... Cuidado, Felipe Mano. Não, cuidado não. Eu tava vendo um documentário 2025. ontem. Mas não, tem coisa que não tem. Tem coisa que não tem. Segue. Fica tranquila que isso aí a chance de eu me enrolar nenhuma. Eu tava vendo um documentário ontem do No Mas, que é um 30 for 30 da ESPN sobre a luta Duran e Sugar Ray Leonard. Você já viu? Não, mas essa série de documentários Então, da ESPN é maravilhosa. veja, No Mas, Disney Mas. Plus, fazendo um serviço. E os caras definiam o Duran como esse macho alfa de macho mesmo, de ofender a esposa e tudo mais, tá. As pessoas sentem falta. Eu só vejo o Norris ser criticado por não verem uma atitude macho no sentido macho mesmo.
que é a origem da palavra. O macho não é o macho tóxico que bate na esposa. Não é disso que a gente tá falando e falar, cuidado. Não, é a palavra do... As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Então eu quero que um dia ele chegue na coletiva e fale assim, Sim. ô Piastri, sabe o Piastri? Esse Piastri é um babaca. Max, que Max? Aquele holandês? Eu tenho certeza. E quando ele fazia, E criticava. as pessoas só vão ficar felizes o dia que ele tiver um enfrentamento com o Max, mais o Max até do que o Piastri, e que ele mande o Max pra fora. Nesse dia as pessoas vão falar, agora aconteceu. Ele pode ter 20 pontos na frente do Piastri, que não vai acontecer essa reflexão. É uma reflexão de atitude. Que eu também não tô aqui dizendo que ele não precisa. Você uma vez comandou um programa com o Geraldo Rodrigues, que conhece ele. Eu não me lembro que piloto, acho que o Nasser, não me lembro, que falou, esse dia vai ter que acontecer. E a gente ainda não viu. E eu quero ver também. Só que eu acho que ficou isso de um jeito... Ele quer ser campeão sem chegar esse dia. E se isso acontecer, qual o problema? Tudo bem, Felipe, mas eu acho que assim, o ponto de discordância aqui não é ele mandar o Piastri para aquele lugar ou mandar o carro para cima do Verstappen. É algo mais condizente daquilo que ele fala perto daquilo que a gente viu na pista, que eu acho que é muito do que o Guilherme fala, sempre fala aqui também, quando até fez ele chamar carinhosamente o Norris de bundão. Né? Inúmeras vezes. Até porque quando ele foi esse macho alfa que o Felipe fala, né, ali tentando liderar a matilha, ele foi muito criticado. Que foi quando o Daniel Ricciardo chega na McLaren em 2021 e ali toma um pau grotesco, porque ele não estava conseguindo se identificar exato com aquele carro. E aí perguntam pra ele numa coletiva e falam, olha, o seu companheiro de equipe tá tendo muita dificuldade. É um carro muito bom, porque o carro de 2021 da McLaren era bom. E o que você tá fazendo? O que você acha disso? E ele fala, olha, eu não tenho simpatia pelas dificuldades dele. Vocês querem que eu faça o quê? Não tenho o que eu fazer. Te vira. É o famoso isso. te vira. Ele vai entrar dentro do carro e pilotar pro cara? Não vai. Então, assim, aí quando ele teve a fala em que ele é, tipo, realmente mais agressivo, não no sentido ruim, mas no sentido do tipo, cara, é cada um por si. Eu tô defendendo o meu aqui, e aí bateram nele também. Então, se ele falar A, batem, se ele fala B, batem, se ele fala C, batem. Mas que bateu nele? Não são as mesmas pessoas que batem com A, com B e com C. Eu acho que pra mim esse é o ponto. Ninguém nunca vai agradar todo mundo. E aí a gente tem que olhar para outros pilotos. Você pega a construção do status quo do Verstappen hoje. O Verstappen já tinha um certo grupo de fãs antes de 2021, mas é 2021 que constrói essa persona, esse culto que existe hoje do Verstappen. E dá realmente pra chamar de culto. Tem uma galera que realmente é fanática no sentido de ser meio cega. Por quê? Porque o Verstappen batia de frente com o Hamilton. Ele batia de frente com o cara que estava dominando nos últimos anos. Ele não tirava o pé, e o Hamilton também não tirava o pé. Então foram esses momentos que foram construindo o status quo. Mas a questão do Norris... A chavinha do Verstappen, ela vira em 2021. Só que o pré-chavinha do Verstappen também é diferente da do Norris agora. Totalmente. O Verstappen tem duas chavinhas antes. São duas personalidades completamente diferentes. É aquela pré-Mônaco 2018, que é o Verstappen errático que todo mundo criticava, que não deveria estar na Fórmula 1, e o Verstappen que cresce depois disso. O Verstappen que se torna um pouco mais maduro, que consegue fazer as coisas. Gente, são coisas bem diferentes. O Verstappen teve a declaração dele, por exemplo, tendo problema de tráfego com massa. Ele falando, porque ele é brasileiro. Ele é explosivo em qualquer circunstância. A construção do Verstappen é com 3 anos xingando, preso na privada que o Bernoulli viu. Diga. Só essa declaração ela não foi feita no carro, ela foi feita numa entrevista coletiva. Então, mas não, claro. Se no máximo fosse rádio. Eu não tô falando que a declaração é boa, eu tô falando que ele sanguinário a ponto desse tipo de coisa. Eu acho que usar o Verstappen como régua reguladora pra qualquer um sempre não dá. O que eu acho eu concordo que o Norris teve a oportunidade para falar basta pro Verstappen, por exemplo. Sim. Hoje eu não acho que ele tenha. Porque se ele falar basta pro Verstappen, ele pode bater, zerar e o Piastri ir embora. Sim. Teve momento que isso não era uma questão. Ele podia. Até o ano passado, em que a virada para ele era difícil, ele podia falar, quer saber, já que eu não vou virar, hoje eu vou dizer no mas, para pegar o documentário. Eu vou contar um exemplo, eu sou caçula. Minha irmã me batia em mim e no meu irmão. Um dia minha mãe falou, Fê, eles vão crescer. Eles vão crescer. E eu lembro do dia do meu irmão falando no mas. Ele não bateu nela. Ele só segurou ela no ombro e falou, chega. E ela olhava, mãe. E ela, eu te avisei. É o no mas. Hoje não.
E acabou, porque ela falou, agora também não bato mais, porque amanhã ele pode fazer a mesma coisa. O no mais do Norris nunca chegou em relação ao Verstappen. E eu acho que ele teve... A bola quicou na área para ele empurrar. O que eu questiono é isso virar um argumento definitivo em qualquer contexto em que ele esteja envolvido. Ganhou, mas putz, ele não vai porque ele lá não peitou. Não ganhou, não ganhou porque foi superado. A gente não tá falando que o Piastri é bom. Quando o Piastri ganha dele, a gente tem que também ver alguma normalidade. A gente tem que falar, ele é capaz. Agora, ele errou o colchete esse ano. Ele errou o quali. Ele vinha numa sequência ruim. E o Piastri numa ascendente. Agora, ele somou uns pontos a mais, porque teve Imola, antes de Imola, não lembro, Miami. Ele já vinha, teve a sprint ali. Ele vence a sprint. Que não era uma corrida pra ele tava atrás. Ali ele se deu bem com o safety car. Então tá acontecendo, ele tá ali no jogo. Eu só não gosto que isso seja tratado como algo definitivo. Estou dizendo, em função das entrevistas, do que ele deixou de fazer com o Max, de algumas cagadinhas tipo colchete, eu olho com restrições do Norris quando imaginá-lo no máximo contra os melhores. Seja o Max, seja o Piastri, seja o Leclerc, seja o Hamilton. Eu olho, eu ainda acho que vai faltar esse punch quando precisar. Mas eu acho que virou uma coisa, tirando ele de discussões, em que quando ele ganha de caras animais, a gente fala que ele na entrevista tava com cara de bunda. É isso. Tem uma questão que eu acho que o que vale é, para o fã e até mesmo para a mídia, você olhar para um piloto, ele precisa ticar algumas casinhas. Exato, concordo. E esse no mas do Norris, a gente observa, se ele faz isso, se ele pega o Piastri ou o Verstappen e fala, acabou, fãs e mídia, todo mundo vai ser só ticando. Vai todo mundo ticando, e aí eu acho que ele vai ter uma certa aprovação. Não, total. Da maioria, né? Tem gente que aprova, os resultados falam por si, tá tudo certo, não precisa fazer mais nada. Agora, outros, talvez a gente mesmo, precisa ver uma atitude de macho man, como você falou aí, citou, e que também não tem nada a ver com outras questões que essa palavra envolvam, mas eu acho que o que falta para todo mundo falar, agora você teve uma atitude de campeão, tá tudo certo. Ticou aqui a casinha, seguimos em frente. Então, eu concordo 100% com você. Eu só não acho que isso seja uma característica de campeão. Eu acho que ele pode ganhar do Piastri por uma matemática melhor. Eu só sinto falta. Eu olho para ele e acho que isso em algum momento vai faltar, porque as pessoas olham para ele e falam assim, os outros pilotos, vou dividir curva com esse cara porque eu acho que ele não vai engrossar. Tipo o Piastri em Monza ano passado. Exatamente. Se ele já tivesse jogado o carro para cima do Verstappen, o Piastri eu acho que não faria aquilo. Porque ele fala, se eu tento por fora com menos pontos e bato no cara que tá tentando reagir, a culpa vai ser minha. E ele fez isso. Você entendeu? O que eu quero dizer, eu concordo com todas as falhas dele. Sim. Eu só acho que ela entra no tema em qualquer circunstância. Vou dar um exemplo aqui, vou dar do Rubinho, que esse eu acompanhei de perto. Gente, as pessoas tratavam o Rubinho como bonzinho, como senador. É uma grande falha. O Rubinho tem uma personalidade muito forte. E eu sei que se ele estiver ouvindo, eu espero que ele veja isso como elogio. Se ele estiver assistindo, por favor, Rubens Barrichello, venha pra cá também participar. O Rubinho tem uma personalidade muito forte. Todo mundo que trabalha com ele diz que é difícil. Só que quando ele perdia do Schumacher, seja porque ele falava coisa que o público não gostava, e várias vezes eu discordei do que ele falou, ficou a coisa dele ser frágil. Mas na aí disputa eu com o acho Schumacher. Não, o Schumacher era melhor que o Rubinho, assim como ele era melhor do que 99,9% das pessoas que já pisaram na Fórmula 1. E é isso. É disso que a gente tá falando. Não que ele não... mas se ele fosse mais contundente, lá na zona mista, ele ia na Ferrari e ganhar. Não ia. Porque a personalidade dele forte, ele tinha... E quando o Schumacher às vezes falava dele, ficava evidente isso. Ele entre aspas, também encheu o saco lá dentro. Ele sinalizava, cacete. Ele não ficava lá... Isso é um erro, é um erro de avaliação. E vocês conhecem, o Rubinho na Stock é visto como um cara que não cansa de competir, que tá o tempo lá, bom, chato. Chato no sentido que a gente tá falando, Verstappen chato. Piastri, frio, chato. Norris, legal. É como se fosse chato é bom, piloto, legal. Então, eu não gosto quando é essa circunstância
que é real, ela entra em debates que eu acho que não necessariamente... Não tô falando de vocês, da gente. Sim. Tô propondo pro público. Também comentem aí no vídeo. Se concorda, se Redes não sociais concorda. também. Mas porque então, aí eu sexta-feira, acho que é um grande vai. ponto em que, por exemplo, você fala, a gente, quem trabalha com ele, é você que tava, né, uma coisa mais próxima, e no caso do Norris, que provavelmente as pessoas que trabalham com ele, que estão mais próximas, devem falar, ele é muito chato na questão de se cobrar e tudo mais. Só que não é uma coisa que todo mundo tem acesso. Então, o que ele mostra pra todo mundo é o cara legalzinho, é o cara bonzinho, é Sim. o cara que tira o pé Quer do ser o Verstappen. campeão sem ser Então, babaca. ele falha em mostrar o que ele realmente... Não estou falando do Rubinho, aqui é o caso do Norris. Ele falha em mostrar essa personalidade pra todo mundo falar, não, vocês estão falando bobeira, ele não é esse cara, ele é esse cara aqui, Claro, aqui. claro. Então acho que falta um pouco dele também assumir essa personalidade que ele tem no off na frente de todo mundo, pra todo Sim. mundo ter acesso a Sim. essa, sabe? Não, e pra reforçar, o que eu acho errou no colchete, errou. Errou em... Qual foi o quali que ele Jeddah. bateu? Jeddah, errou. Quantos pontos ele tá atrás do Piastri que a gente tá batendo palma falando que é o novo Kimi Raikkonen? Agora 3. Osman? 3. O que eu quero dizer é, nada. a gente sublinha pesado Os erros. os erros, mas a gente não fala, o ano passado ganhou. É isso. A minha proposta é tentar harmonizar tudo que a gente tem, porque não é binário. Bom, ruim. Sim, não. Eu acho que é complexo. E o Norris eu acho um personagem muito rico nesse sentido. É complexo. Bastante. Porque um bonzinho não tava fazendo o que ele faz. Não teria chegado onde ele chegou. Mas ele tem essa cara do bom moço. Ele tem um sorrisinho. Mas eu acho ele que é o tem que a fala- Isa fala. Ele também precisa assumir um personagem. Nem que ele assuma um novo personagem. As pessoas não Pra quando conseguem ligar ser as o que... luzes. Então, mas as pessoas não conseguem. A gente não pode querer que ele seja o que a gente espera que ele seja. Que ele seja. É, eu também acho. Sim, mas aí entra na questão da mídia e dos fãs, que cada um tem É isso. as suas casinhas pra ticarem É isso. e ele não Ninguém consegue. nunca vai agradar todo mundo. E sabe, tem uma coisa, eu ia falar agora, eu achei que não ia mais ser útil usar esse exemplo. Nico Rosberg foi campeão com um monte de gente ainda com casinha em branco nele. Eu acho, na minha visão, assim, as pessoas no início do ano, quando ele estava começando bem aquele campeonato de 2016, não se conformavam que ele podia derrubar o Hamilton. Mas, peraí. Mas o Rosberg é um dos campeões que, para ser campeão, foi um dos maiores batidas de pau na mesa que a gente Sim. já viu na Fórmula 1. Com todo Exatamente. respeito, os Tá, maiores como- filhos da puta da Mas- história. Não acho. que Mas seja tem- foi o mas melhor. tem eu gente- acho. Eu não acho que chegou Não, a eu esse também ponto, não. Ah, eu acho. Mas eu eu- acho que ele viu a brecha e foi pro pau com um cara muito maior, tacando o boné, ele cobrou todos os limites que ele podia. Ué, que é o que a gente tá falando, que o Norris deveria fazer mais. O que me incomoda é assim, se é do piloto que eu gosto, legal. Se não é do piloto que eu gosto e ele faz isso, eu vou ver o Verstappen, cara. O Verstappen apanhou pra caramba por ter esse perfil antes de ganhar. O que eu acho que mudou é que quando o cara passa a ganhar, especialmente agora que não tem o melhor carro, eu vi um meme outro dia que eu rolei de rir. Que é isso. E tô procurando novos haters. Que é isso. Os haters estão se catequizando. Você fala, cara, esse cara não dá mais pra falar. Eu mesmo brincava. Quero ver falar mal agora. Eu acho isso. Eu só acho que... Eu concordo que ele não tinha tanto carisma, o Rosberg. Ele não ticava. Ele não era um personagem fascinante. E não era um cara visto como um piloto genial, porque ele tá um patamar abaixo desses maiores. Só que o título dele é um dos mais... Emblemático. Sabe o que me pega? Ele Sabe o foi que me pega? kamikaze aquele ano. Porra, Que me- contra eu- o maior ou um dos maiores de todos Não, os e tempos. ele arma Você- toda uma estratégia off-track, desculpa, pra poder também conseguir, que é ele vai no psicológico do Hamilton. Ele sabia muito bem aonde que ele tinha que ir pra poder conseguir ser campeão. Desestabilizar. Ele desestabiliza o Hamilton completamente. Eu lembro muito dos programas que vocês tinham no Fox Sports, O Nitro? o Nitro, bem lembrado. E que o pessoal meio que tirava o sarro do Thiago Alves por ele torcer pro Rosberg ganhar aquele título. Então Foi. aí eu acho que pega muito. É um meio que um reflexo disso. Não tô falando. Mas eu acho que talvez ele sinta o próprio Rosberg isso até hoje em relação a esse título, porque até hoje ele precisa exaltar o Hamilton para valorizar aquilo que ele fez em 2016. Pense nisso. A Barbie. Gente, ele é ótimo, né? É, ótimo. Olha só, a gente vai seguir com o programa aqui, mas antes eu preciso agradecer mais uma participação de Felipe Mota Eu aqui que com a agradeço, gente. cara. Muito obrigado. É isso porque a gente trouxe ele aqui. Agora a gente vai finalmente nós não vamos ficar sendo contestados aqui, porque ele estava contestando todo mundo aqui. mais uma vez. mas agora eu não vou embora. Porque Não, você tá falando não. comigo aqui. Você já eu deu vou tchau. Embora, eu vou embora, você vai ficar me ofendendo. Não vamos, não, porque. Aí eu vou te chamar de Norris, que eu ia falar se você fosse Verstappen, você falava na cara.
Tchau, tchau. Foi um Tempo prazer. urge, como diria Milton Neves, grande amigo de Felipe Mota, dos Tá tempos bom, de vou Jovem embora. Pan. Chama a Maia. Vou levantar no meio, Jeff. Vai, pode levantar. TV ao vivo é assim. Não é ao vivo, mas quem sabe faz. É quase. desse jeito. É quase ao vivo. Guilherme Longo, teremos uma segunda etapa neste fim de semana de uma categoria muito legal. Qual categoria que o pessoal vai poder acompanhar tudo aqui na Motorsport TV também nas nossas redes sociais, motorsport.com? Minha gente, vai ser um fim de semana de muitas peripécias. Opa! Vamos pôr assim. Então, Jeff, pode rodar a vinheta aí, hora da gente falar da Mitsubishi Cup. É isso aí, segunda etapa da Mitsubishi Cup em 2025, senhor Guilherme Longo. Isso aí, minha gente. Mitsubishi Cup tá de volta nesse fim de semana, ainda aqui no interior de São Paulo, Canitar. Sobre o ali distrito perto. de Palmital? Olha, pertinho, dava mais ou menos ali 1 hora de distância. Você ia pras baladas de Canitar quando morava em Palmital? Ah, não, Palmital tinha SUS. Tá legal, segue aí. Mas antes da gente falar dessa etapa de Canitar e contar quem é que vai nessa etapa, a gente tem um vídeo aí com alguns dos melhores momentos da primeira etapa, que foi lá em Ribeirão Preto. Roda aí, Jeff. Largada é aquele momento do frio na barriga. Você fica adrenado, ligado, emoção, tudo à flor da pele. Dá um vazio na cabeça, onde só dá uma nervosia doida, parece que entra meio em transe. É você, o navegador, o carro, você consegue ouvir o barulho ronco do motor ali. E a adrenalina batendo, você querendo gritar pro piloto, já vai. Eu quero acelerar. E a ordem é, como em todo automobilismo, desafio. Foi campeão ano passado. Esse ano começa tudo de novo. O negócio é acelerar. É a primeira prova do ano, né? Então a gente tá enferrujado. No dia que eu for largar e não sentir o friozinho na barriga, eu paro. O importante é competir, é nada. O legal é ganhar. É isso aí, ó. Bem legal. E esse fim de semana teremos a participação de mais uma pessoa do motorsport.com. Que vai acompanhar na em Mitsubishi loco? Cup. Vai acompanhar em loco. Não só acompanhar. Comer poeira? Vai participar. A gente Ah, vai é? fazer os outros comer poeira. Sério? É. Vai mostrar assim na prática que tudo que fala aqui, agora vai ter que provar que Vai entende? ter que mostrar que sabe. Quem Não que vai fazer dona isso? Isamara? Ele tá vermelha já, ele tá chorando. Aliás, deixa eu contar uma engraçada pra galera que talvez Tô não nervosa. tenha assistido. A gente revelou que a Isa seria a nossa participante do fim de semana no reta final. Só que ela esqueceu um pequeno fator, assim. Avisar em casa. Avisar pros pais Fiquei dela. sabendo disso. Aí a gente tava indo embora ontem de carro depois do programa. Só chega uma mensagem. Como foi a mensagem do teu pai? Então é pilota de rally. Papai ficou sabendo ao vivo que eu vou colocar a minha vida em perigo. Tô brincando, gente. Não, vai, é não. assim. Não vai, até porque É Mitsubishi tudo muito seguro, Cup. a Mitsubishi, né? Dá todo ali os aparatos pra gente poder correr. A gente que é convidado, né? Tem os limites que pode Claro. chegar. Não vamos correr, não vou correr igual um profissional. Mas estarei lá. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Agora A aventura tá ter que- garantida. quero ver resultado aqui. Tem que tá... Querendo ou não, você está representando essa camiseta aí, ó. Mostra o logo aí, ó. Camiseta motorsport.com. E ela tem uma Por competição interna, porque tem que superar Exato. Rodrigo Perini, que Não, fez mas não a é primeira justo. etapa. Não Por é quê? justo. Não. Primeiro, o sobrenome, né? Perini. O já é piloto desde que ele nasceu da barriga da mãe dele. E aí vocês querem fazer eu ser melhor do que ele? Sim. Vocês vão chegar então. Segunda-feira vai Ó, ter cobrança, o- Norris. Tá bom. O palco é diferente, mas Norris, a gente vai ter sabe cobrança. que a gente sabe que a extensão da pista é, É o a mesmo, mesma. 30 quilômetros. Tá, tudo Então bem. dá pra fazer o comparativo. Eu darei o meu melhor. pelos 3 pontos. O professor, né, já passou ali a pré-eleição. Eu farei tudo pelos 3 pontos. Sair de casa com a vitória. Muito importante. O campeonato. Perfeito. Então, muito legal. Acompanhe
no fim de semana, durante o fim de semana, como que vai acontecer essa etapa de Canitar. Eu confesso que eu não conhecia. Pertinho de Ourinhos. Tem 6 mil habitantes a cidade. Que legal. Não, isso é título bacana. de comparação, Palmital tem 20. Então é quase. É quase não, é 3 vezes mais. 3 vezes mais. Então Palmital vai ser maior. muito legal e você vai sabendo aí as atualizações no decorrer do fim de semana, nos nossos próximos programas, também no nosso próximo podcast, trazendo tudo o que rolou nesta segunda etapa da Mitsubishi Cup, inclusive a colocação de Isa Fernandes. Por favor, não. Se for algo parecido com o kart, eu tô muito ferrada. Não vai ser. É isso aí. Além disso, né, nessa semana aqui, tivemos toda a repercussão do GP de Silverstone, da MotoGP. A galera que não soube que estava em outro lugar em Nárnia, né, vai saber. Charlotte. Dessa eu vou realmente precisar. O que pode acompanhar dentro do podcast? Quais são os destaques? O que você separa aqui pra gente, Gui? Assim, minha gente, tivemos um GP do Reino Unido. Esse ano eles resolveram chamar de Reino Unido, não de Grã-Bretanha. Vamos falar de Silverstone. Que foi insano. Muito insano. Tivemos vitória da Aprilia no momento que ninguém acreditava que a Aprilia ia ganhar. O Quartararo tendo um abandono ali que deixou todo mundo realmente muito magoado. O Marcos conseguindo salvar um pódio quase heróico, banhar e indo pro chão. E no contexto de tudo isso, o podcast dessa semana trata de tudo isso e muito mais. A gente fala também do mundo do off-road. Tivemos a etapa do Brasileiro de Motocross, muitas emoções. Mas o trecho que a gente vai acompanhar aqui hoje envolve, inclusive, este senhor que foi embora aqui, Felipe Mota. Ele fez uma provocação muito interessante com o Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade na ESPN, sobre a seguinte questão. No final das contas, a Ducati de 2024 é melhor que a Ducati de 2025? Dá uma olhada aí na resposta do Fausto. A Ducati 25 tem um problema, né? Eu acho que a 22 para 23, ela era muito próxima. Aí o Piasek, de 22, empurrava de 23. Blá, blá, blá. Aí depois, aí ele falou, pô, não, a Ducati, o Didi da linha, né? Falou assim, pô, não vamos deixar esses caras de satélite encostarem na gente. O que aconteceu em 24, que o Ducati satélite venceu, mas era uma Ducati 24. O Martin tinha uma Ducati 24, mas a 23 que o Marques pegou, ele e o Alex, era bem longe da 24, porque eles tinham sofrido isso no ano anterior. Então eles fizeram uma 24 muito superior. E aí na 25 eles relaxaram de novo, talvez até pensando por conta do dinheiro, do investimento, do regulamento, do que vai mudar em 2027, do congelamento e tal. Pô, vamos deixar parecido, né? Mas não ficou tão parecido, né? A moto perdeu a boa característica que o Bagnaia era, que aproveitava melhor, de frear lá dentro, né? E o que o Quartararo falou, assim, bicho, eu não consigo me defender. Ele teve dificuldade na sprint, né? E por isso que ele botou o pneu macio e plá, meteu a mão, porque ele falou assim, se deixar chegar, não vai ter como conter, porque a linha deles é diferente da nossa linha de entrada de curva, a linha de tomada deles. Eles conseguem fazer uma curva meio quadradinha, o que a Honda fazia, né? Vinha, pum, freava, saía. E a Yamaha não consegue fazer isso, porque não chega tão rápido, mas freia depois e faz um passo de curva mais rápido. Porém, é difícil de defender. Então, acho que o Bagnaia constatou antes do que o Marques e do que o do Gian Antonio, que não tinham base de comparação, e ele é o único que tem, que a 25 é pior que a 24. E ele, apesar de ter constatado, não consegue resolver. O Marques falou isso no sábado, falou assim, cara, eu tentei 5 ajustes diferentes. Então, o problema não é a moto, o problema sou eu. É uma desculpa. Se ele tentou 5 ajustes diferentes e a moto não funciona, o problema não é ele, o problema é a moto, a meu ver. Né? Então, todos eles escondem jogo. O Marques na quinta-feira falou assim, vou tentar chegar no pódio. Porra, ele sempre corre para vencer, né? Mas agora ele está com esse pensamento. Porém, concordo com o Felipe que o Bagnaia foi o primeiro a atinar para isso, porque é o único que tem um parâmetro da 24 para 25 que os outros não têm. Mas todos estão sentindo que estão sendo empurrados pelas 24. Grande Fausto Macieira, esse desafio do Felipe Mota, dá pra gente falar crise nos canais ESPN, não. Mas é isso, tô brincando. Então, podcast toda segunda-feira você acompanha
na Motorsport TV e também no seu agregador de áudio favorito. Da mesma maneira que este podcast você acompanha aqui na Motorsport TV Brasil e também no seu agregador de áudio favorito. E também as notícias você acompanha no motorsport.com, além das nossas redes sociais. Isa, estamos em quais redes sociais que a galera pode acompanhar o que está rolando dentro do esporte motor no Brasil e do mundo? Todas. Todas? Instagram, o famoso ex-Twitter, TikTok. Também estamos nos canais do WhatsApp, aqui no YouTube. Então, assim, tem conteúdo para todo lugar. Não tem como perder nada. É isso aí. Então não perca nada. A gente fala para você. Se inscreva no canal. Ative as notificações. A gente sabe o que está pedindo para você ser muito bem abastecido de informações, opiniões e afins. Inclusive, o material que nós gravamos de Charlotte em breve também aqui na Motorsport TV. Tá muito legal. Eu já adianto que tá muito legal. Você caiu na curva inclinada? Não caí na curva inclinada. Não caí. Não fui ao chão nesse último fim de semana. Muito obrigado a você. Muito obrigado ao Guilherme. Muito obrigado à Isa e ao Jeff aqui na técnica também. E na próxima semana tem mais podcast motorsport.com. Um grande abraço. Tchau, tchau.